Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Aqui no nosso canal a gente já abordou alguns dilemas no mundo dos treinadores e eu resolvi transformar isso numa playlist, onde esse vídeo aqui seria o terceiro episódio de uma série. Nós já falamos sobre se vale a pena priorizar a organização coletiva ou a qualidade individual. Já debatemos também se há um tempo certo, uma hora adequada para se demitir treinadores. E hoje nosso dilema vai ser se vale mais a pena impor um estilo de jogo na montagem de um time contra um adversário específico ou se vale mais a pena estudar esse adversário para moldar o seu time de acordo com as características dele. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. E agora, vamos para o nosso conteúdo. Dois exemplos de técnicos que fazem muito essas alterações táticas e também trocam muito as peças do time dependendo das características do adversário são o Pep Guardiola e o Jorge Sampaoli. E muitas vezes eles são criticados e mal interpretados por supostamente destruírem um padrão de jogo e desentrosarem um time à medida que ele faz com que eles não joguem juntos partidas consecutivas. Mas na verdade isso é um mito, né? Já que os conceitos táticos desses jogadores, desses times, continuam presentes quaisquer seja o esquema tático e quaisquer sejam os jogadores que estejam em campo. Algumas dessas características são, por exemplo, a compactação ofensiva, as triangulações, a pressão pós-perda no campo do adversário, a amplitude, a profundidade das jogadas, entre várias outras características que são muito presentes no estilo de jogo desses dois treinadores. A verdade é que quando um técnico mexe no time para poder se adequar ao estilo de jogo de um adversário, é porque faz parte do trabalho dele estudar esse oponente e aí detectar pontos fracos a serem explorados pela sua equipe. E aí, quando ele detecta esse tipo de ponto, ele mexe na equipe e faz parte do trabalho dele para poder explorar justamente esses pontos fracos. Pontos esses que só são detectáveis quando uma equipe estabelece um padrão que se repete por muitas vezes. E também para se blindar e para não ser tão estudado assim e ter os seus pontos fracos mais facilmente detectados pelos adversários, as alterações no time acontecem de forma frequente. Obviamente, não é sempre que isso vai te garantir resultados, até porque o futebol é um jogo apaixonante exatamente por isso, pela versatilidade que ele te dá, por não haver uma forma certa, adequada ou ideal de se jogar. O futebol é muito plural, a beleza dele está exatamente nessas diferentes formas em que uma equipe pode jogar, e é claro, o adversário do outro lado também pode quebrar o seu estilo de jogo e montar um esquema tático diferente, uma escalação diferente para tentar surpreender. Então é meio que um jogo de xadrez sim, onde um tenta fazer uma estratégia para combater o outro. E aí quando a gente fala que, obviamente, não é sempre que isso vai te garantir resultados, o próprio Pep Guardiola declarou, depois de uma vitória, né, do Manchester City contra o Real Madrid na última Champions, que a linha entre a vitória e a derrota elas são muito tênues, já que os resultados acontecem muitas vezes por detalhes. É uma bola que não entra, é um carrinho que foi tirado em cima da linha, enfim, são detalhes do jogo que dizem se o resultado vai ser de vitória ou de derrota, principalmente naquela ocasião onde ele conseguiu uma virada por 2-1 na casa do adversário. Naquele jogo ele traçou um plano tático diferente, né? Escalou um 4-2-4 sem atacantes, né? Como uma espécie de 4-1-4-1, mas que com um jogador a mais entre as duas linhas de 4 e nenhum jogador na última linha, que foi justamente para fazer com que a linha de defesa do Real Madrid se adiantasse e criasse um espaço nas costas dela para ser explorados no mano a mano por esses jogadores que ficariam na sua última linha de ataque, no caso na sua segunda linha de 4, na linha de meio-campistas. Isso aí foi tratado como uma estratégia muito inteligente porque deu certo, mas quando dá errado, aí os treinadores são taxados de professores pardais ou até mesmo como inventivos demais, querem inventar, fazer coisas muito complexas do que jogar simples. O próprio Guardiola traçou uma estratégia semelhante contra o Lyon, onde o Lyon jogava com uma linha de 5, e aí o Guardiola resolveu fazer um esquema espelhado também com uma linha de 5 para poder
travar esses contra-ataques e ter mais gente para poder atacar os espaços nas costas dos laterais adversários. Naquela ocasião não deu certo, mas também foi por detalhe. O Sterling perdeu o gol embaixo da trave, o Gabriel Jesus perdeu chance clara, e em 2 contra-ataques o Lyon conseguiu ir lá e matar o jogo. O Ederson falhou em um dos gols, enfim. E aí não é o treinador que é culpado sempre pelas derrotas e também não é o responsável único pelas vitórias. Tudo isso é uma unidade. O padrão de jogo é estabelecido, o desempenho é o que o técnico pode garantir numa equipe, mas os resultados são em tomadas de decisões individuais e como eles vão desempenhar as instruções que os treinadores dão dentro das partidas. Ainda falando do Pep Guardiola, na semifinal da Champions de 2014, quando ele comandava o Bayern de Munique, a equipe dele jogou muito bem na partida de ida, que aconteceu no Santiago Bernabéu, mas acabou sendo derrotada por 1-0. E aí o Guardiola sofreu muitas críticas do grande ídolo do clube, o Franz Beckenbauer, que chegou a declarar que não importa se o time tem muito volume de jogo, mais posse de bola, cria mais chances, mas acaba sendo derrotado. Também disse que o Guardiola costumava inventar demais nas suas equipes. Na época ele utilizava o Philipp Lahm no meio-campo, ele que é um dos melhores laterais direitos da história do futebol, principalmente no Bayern de Munique. Era uma referência na posição e foi trocado por questões técnicas e escolhas táticas do próprio Guardiola naquela que era a primeira temporada dele na equipe bávara. E aí, na partida de volta, onde ele tinha um plano, e isso é muito explorado no primeiro livro do Guardiola Confidencial, que foi publicado aqui no Brasil há uns anos, sobre a primeira temporada dele no Bayern, ele tinha um plano para a partida de volta de jogar até com 3 zagueiros, que foi o sistema frequentemente utilizado por ele na temporada seguinte, mas ele acabou se deixando levar pela pressão da imprensa e principalmente pelas palavras do Beckenbauer e acabou meio que reproduzindo um plano de jogo parecido com o que tinha conquistado a Tríplice Coroa na temporada anterior. Sendo que ele não tinha domínio sobre o sistema tático, as automatizações dos jogadores ainda estavam com o estilo de jogo do Guardiola, e aí jogando num estilo que o Guardiola não consegue praticar, a equipe acabou sendo engolida dentro de casa pelo Real Madrid e eliminada numa derrota por 4-0. E aí o Guardiola declarou, no fim da partida, que o que mais doeu não foi o placar, mas por ter traído o próprio estilo e jogado da forma que ele não acredita ser a correta e que ele nunca mais deixaria isso acontecer. E vale ressaltar também que o Guardiola não apenas se molda de acordo com o adversário, mas ele que trabalhou em 3 países diferentes, também soube se adaptar ao estilo de jogo de cada país. Ele que treinou o Barcelona por 4 temporadas, o Bayern de Munique por 3 e já está na 5ª temporada no comando do Manchester City, entende que o futebol da Espanha não é o mesmo praticado na Alemanha e que também é bastante diferente do praticado na Inglaterra. Então, em cada um desses países, em cada uma das temporadas, em cada um dos clubes, ele usou frequentemente e insistentemente sistemas táticos predominantemente diferentes e com estilos de jogo diferentes, até porque ele tem jogadores com características distintas e também adversários que traçam estratégias majoritariamente distintas também. E aí eu também tenho a opinião de que fazer com que essa modelagem e essa adaptação não deve ser feita de uma forma tão radical como o Guardiola às vezes faz. Ela pode ser um pouco mais ensaiada e gradativa, como por exemplo fazia o Zinedine Zidane no próprio Real Madrid na temporada 2017-2018. Aquele time do Zidane tinha 3 sistemas táticos para poder jogar. Ele tinha o sistema tático dele que ele considerava o ideal, que era o 4-3-1-2, com o Isco sendo a ponta de um losango que tinha Casemiro, Modric e Kroos, e uma dupla de ataque com Benzema e Cristiano Ronaldo. As frequentes lesões do Gareth Bale acabavam fazendo com que ele fosse reserva. Quando ele estava disponível, em jogos mais fáceis, ele utilizava um segundo esquema tático, que era o 4-3-3, com o trio BBC à frente, Bale na direita, Benzema como centroavante e Cristiano Ronaldo na esquerda. Agora, quando eram partidas mais difíceis, e principalmente quando ele tinha que segurar resultados, segurar vantagens conquistadas em partidas de ida de Champions League, por exemplo, ele utilizava um 4-4-2 em 2 linhas de 4, explorando mais os contra-ataques. Então ele não usava nem Isco e nem Bale, e também sacava Modric e Kroos do time. Colocava o Kovacic ao lado do Casemiro para poder ter mais proteção defensiva à frente, da sua zaga, e também colocava o Lucas Vázquez e o Marco Asensio nas pontas para poder ter velocidade nos contra-ataques. Então ele tinha 3 sistemas táticos muito bem estabelecidos para cada situação de jogo e para cada adversário. Tudo isso era pré-determinado por ele, pré-ensaiado por ele, e ninguém era pego de surpresa quando ele apresentava uma das 3 situações de jogo em ocasiões diferentes.
E é isso, galera. A grande conclusão que a gente chega dito tudo isso é que hoje em dia você não pode se acomodar com o próprio sucesso. E quanto mais vezes você joga de uma mesma maneira, mais você será estudado e mais você estará propenso a estratégias de jogo serem traçadas para anular seu padrão tático. E aí também, parafraseando mais uma vez o Pep Guardiola, que diz que sistemas táticos não passam de números de telefone. O que importa realmente é o que os seus jogadores fazem dentro de uma ideia de jogo, com a posse e principalmente sem ela, já que cada jogador no campo passa uma minutagem muito baixa com a posse de bola nos pés. Então a movimentação dele, e quando a gente fala sem a bola, não é exatamente quando o time dele não tem a posse, mas também quando o próprio time dele está com a bola, mas não o jogador específico. Essa movimentação que ele faz sem a bola nos pés é muito mais importante em se ele está jogando num 4-2-3-1, num 4-3-3 ou qualquer sistema tático que seja. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou e está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Espero realmente que você tenha gostado do vídeo e eu tenha merecido a sua inscrição. Como eu disse, esse é o terceiro episódio de uma série de vídeos que eu decidi transformar numa playlist. Confira os vídeos anteriores e também quaisquer outros vídeos aqui do Pautas e Táticas. Sugira seus temas. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima.